Fala galera, beleza? Começando mais um Barbalhada Podcast. Hoje vamos falar de um assunto que vocês gostam muito, que é de cabelo, de barba, de pelos, de queda, de calvície e tudo mais, não, Bruno? É isso aí. Hoje temos duas pessoas ilustres aqui, né? Tem o Bruno que tá sempre comigo, que não é tão ilustre assim, mas... Não, vale nada. E temos o Dr. Ademir, que ele é presidente da Academia Brasileira de Tricologia. Olha a moral desse programa de hoje. Tudo bem, Ademir? Tudo bem, Ale. Tudo bem, Brunão? Tudo Valeu, legal. obrigado pela presença aí. como é que chama? Por aceitar o convite. Nossa, Isso. eu tô Poxa, com tá sono. gago. Tá gago. Hoje tivemos a notícia que o Dória vai fechar de São Paulo, então eu tô meio perdido. Se eu Um der uma abraço brecha aqui... pro Dória aí. Desculpa aí, galera. Abraço pro Agripino. Pro Agripino. Bom, queria agradecer também a galera da Tap Station que nos presenteia com os seus chopps e a galera da Os Calabres, que as pizzas Já chega, hein? A gente mostra aqui pra vocês. Já chega. Um abraço pro João aí que veio aqui curtir o Você cabelo jantou? dele. Cara, eu comi uma coisinha, mas... Não, você vai ter que comer uma coisona Não, agora. A gente tem patrocínio de pizza da Os Calabres, Que melhor legal, pizza que de São legal. Paulo. Bom, Ademir, vamos chegar com o pé nas costas já. Tá. O que é a tricologia? Cara, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer o convite para participar. Legal demais poder estar fazendo outro trabalho contigo. A gente já tinha feito, né, uma live. Sim. Aí eu me sinto à vontade, porque assim, quando eu tô fora da clínica, eu posso me vestir do jeito que eu sou no meu dia a dia. É muito mais legal. Não precisa ficar no padrão médico, Poxa, né? que é camisa, né? Aquela coisa meio jaleco e tal. Bom, vamos lá. A tricologia é a ciência que estuda os cabelos, né? E aí hoje a gente pode contar um pouquinho sobre a tricologia do ponto de vista histórico. Existe tricologia desde sempre, né? As civilizações mais antigas já cuidavam de cabelo, já tinham seus cuidados naturais, seus emplastos, seus leites, seus extratos e assim por diante. Cuidavam da pele, cuidavam do cabelo. Cosmético existe desde as primeiras civilizações e existem relatos de uso de cosmético de povos pré-civilizações. Quer dizer, acondicionamento em potes de barros, em vasilhames, né? E a tricologia, do jeito que a gente conhece, ela começou a ficar melhor estruturada a partir de 1902, quando surgiu a primeira instituição de ensino e educação em tricologia, que é o Institute of Trichologists, que é sediado em Londres. A partir daí, a tricologia foi se organizando e, junto com a medicina e a dermatologia, a tricologia foi tendo um crescimento lateral e as pesquisas tiveram um baita de um boom nos últimos 20 anos em relação ao cabelo. Então, é como se a gente estivesse vivendo, nesse momento, o grande momento da tricologia do ponto de vista de engrandecimento daquilo que é o conhecimento sobre cabelo, sobre pelos, sobre barba e assim por diante. E o que faz um médico tricologista? Qual formação que você precisa ter? A primeira coisa que a gente tem que pensar, Bruno, é que eu represento uma instituição que ela é multidisciplinar, né? E como uma instituição multidisciplinar, e sendo a tricologia, na verdade, uma ciência e não uma especialidade, eu vou ter dentro da tricologia o médico, que na grande maioria das vezes ele vem da área da dermatologia e ele estuda a tricologia como um aprofundamento. Eu tenho que respeitar os conselhos de classe. Então, por exemplo, dentro do conselho médico é muito claro que o Conselho Federal de Medicina não reconhece a tricologia como especialidade. Reconhece a dermato, mas não reconhece a tricologia. Então, a tricologia é uma área de extensão do conhecimento dermatológico, do conhecimento médico. Então, quando você vai para a área da medicina, a tricologia é um plus que você faz dentro de uma especialização. Dermatologia, por exemplo, é a especialização raiz antes de você fazer a tricologia via de regra. Mas não significa, Bruno, que, por exemplo, o profissional que faz a cirurgia e que se encaminha para o transplante capilar, ele também não pratique tricologia de alguma maneira, né? Porém, hoje, dentro da esfera da tricologia, nós temos aqui no Brasil a Academia Brasileira de Tricologia, que tem um papel de formar, do ponto de vista multidisciplinar, profissionais da área da biomedicina, da fisioterapia, da farmácia, da química, psicólogos, nutricionistas que têm interesse em trabalhar dentro das suas respectivas áreas de formação, as suas origens, né, as profissões as quais eles se certificaram, dentro daquilo que os conselhos de classe dessas profissões respeitam ou impõem a esses profissionais de fazerem,
mas com a tricologia também. Então, o que um químico faz? Eu estou vendo vocês aí atrás com um monte de cosmético. Uhum. O químico ou o técnico farmacêutico, ele vai trabalhar dentro da estruturação de um projeto de um cosmético que, de alguma maneira, se ele tiver fins preventivos ou terapêuticos para qualquer problema do cabelo e do couro cabeludo, ele vai estar, de alguma maneira, exercendo a tricologia dentro da área dele. O nutricionista, que tem uma atuação em melhorar a saúde daquele corpo para que o cabelo se beneficie, ele também está praticando tricologia. Então, eu acho que fica claro a gente colocar dessa forma. O médico é o prescritor por origem. É aquele cara que ou vai operar ou ele vai prescrever medicamento. Uhum. Então, dentro da medicina, a gente tem esse profissional que diagnostica, ele é o diagnosticador. Nas outras áreas, o termo diagnóstico não existe. Né? Então, o médico é quem diagnostica e quem tem a possibilidade, dentro da tricologia, de prescrever medicamentos. Bacana, caramba. É legal, né? O conteúdo é muito legal. Galera, até vou falar para vocês agora, fiquem de olho aqui, porque a gente vai falar sobre falha na barba, para você que não tem barba, quer deixar a barba crescer, enfim, a gente vai falar disso mais para frente, segura aí. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu mais ouço no canal e, cara, sempre as pessoas vêm aqui e me falam tal, minoxidil funciona? Poxa, assim, se a gente for contar a história do minoxidil, a história do minoxidil é muito legal. Né? Eu tenho muito cuidado, você sabe, porque a gente já fez live junto, de falar de medicação, porque medicação é uma coisa problemática do ponto de vista da automedicação, que é uma questão de risco. A história do minoxidil é muito legal. Né? E, na verdade, se a gente for fazer uma brincadeira, e isso é legal também, a história de todos os principais medicamentos que a gente tem na tricologia ou no tratamento da queda de cabelo não nasceram para tratar cabelo. Vieram de outras áreas. A finasterida veio de outra área, a espironolactona veio de outra área. Quer dizer, a gente tem medicações, as principais medicações que estão no nosso meio para tratar cabelo vieram de outra área. O minoxidil nasceu como antihipertensivo. Quer dizer, paciente com problema de pressão, 4, 5 décadas atrás, o minoxidil entrou no mercado para uso oral e o efeito colateral do minoxidil foi qual? Crescer cabelo e crescer pelo. O efeito colateral pelo não era tão desejado quanto crescer cabelo. Uma mulher não quer ter pelo, muitas vezes o cara não quer que o pelo dele venha até o olho. Né? Ele quer ter uma barba, quer ter um contorno de barba legal, mas não quer que a barba venha até o olho. A minha tá chegando. Tá nascendo as perninhas aqui. Depois a gente fala disso. E aí o que aconteceu? Pegaram esse sal, esse ingrediente que é para hipertensão, e transformaram essa estrutura molecular para que ela pudesse entrar dentro de um tônico. E esse tônico foi o primeiro medicamento aprovado pelo FDA, pelo órgão que aprova medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, para uso no tratamento da perda de cabelo, da calvície. Isso foi muito legal. Isso aconteceu em 84, foi quando o minoxidil surgiu a 2%, que é a dose mínima e a dose de entrada dele no mercado. A história do minoxidil ela é tão legal porque o minoxidil só apareceu com 5% depois que a finasterida chegou. Mas o minoxidil... Porque perde espaço, né? Por conta de uma necessidade de espaço. E sim, o minoxidil funciona. Ele não é uma medicação que ele vai funcionar para 100% dos pacientes. Ele tem um grau de performance que gira em torno de 50% a 70% dos pacientes com bons resultados. Mas existe depois uma outra temática, para eu não fugir do minoxidil, que é o que a pessoa acredita que seja funcionar. Né? Eu ia te fazer essa pergunta, porque a gente já conversou sobre isso, mas já pode falar. Então, só para a gente fechar o minoxidil, a história do minoxidil ele veio do oral para pressão. Como um efeito colateral, ele virou um tônico para uso no couro cabeludo. Hoje a gente também tem a possibilidade de aplicar em barba. E de 2017 para cá, no congresso, no meeting da Academia Americana de Dermatologia, surgiram alguns estudos iniciais falando da volta do minoxidil oral para a queda de cabelo. Mas em doses muito diferentes das doses da pressão. Ainda que a gente saiba que mesmo que sejam doses muito pequenas, tem paciente que toma o minoxidil oral para a calvície e tem pressão baixa. Né? Então tem os efeitos colaterais que são complexos. E aí entrando dentro dessa temática, Ledo, o que é sucesso? Né?
Sucesso é uma coisa muito relativa quando a gente fala em cabelo, principalmente numa queda de cabelo, que é pensando na calvície, pensando num público mais masculino, onde você tem uma percepção de que sucesso é sempre ou estabilizar ou melhorar. E, como eu disse, o minoxidil, a finasterida, as demais drogas que a gente tem no mercado e até os suplementos que muitas vezes a gente pode, né, utilizar em conjunto com essas medicações, eles não têm uma eficácia 100%. Nenhum deles tem uma eficácia 100%. Então, às vezes, o paciente ele chega para nós, tendo passado por 20 anos, né, ele está com 50% do cabelo que ele tinha, quando ele começou a ficar careca, mas ele passou por 10 médicos por 20 anos. E ele chega com a queixa, pô, você é o 11º cara que eu venho e eu nunca tive sucesso. Cara, você tem 20, você tem 20 anos de calvície, você chega com 50% do teu cabelo e você diz para mim que você nunca teve sucesso. A pergunta que eu faço para esse cara, via de regra, não, cara, onde você estaria com o teu cabelo se você não tivesse feito nada durante esses 20 anos? Então, assim, sucesso teve, mas de repente a relação expectativa e resultado, ela é tão diferente que o paciente ele não entende que aquele tempo que ele passou tratando impediu com que ele perdesse todo o cabelo que ele tinha. Que talvez se ele chegasse ali sem ter feito nada, ele já estava careca. Porra, ele não tinha nem o que fazer mais. Então essa que é a grande questão. Então o minoxidil ele funciona, mas ele não é 100%. Ele tem um certo grau de eficácia. E existe uma outra questão que muitas vezes as pessoas confundem e me interrompam se eu estiver falando pra cacete aqui, porque eu falo muito. Tu quer você pra isso. É seu. Mas existe uma coisa muito legal que é assim, a gente estava, antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente estava falando sobre queda de cabelo pós-Covid, que pode ser um tema que a gente trate daqui a pouco mais profundamente. Mas a causa da queda de cabelo pós-Covid é diferente da calvície. Então eu tenho um paciente tratando calvície, mas aí entra uma coisa que... Isso eu aprendi nos anos que eu estudei psicologia, que é aquilo que a gente chama de atravessamento. Uma cirurgia é um atravessamento, uma infecção é um atravessamento, um acidente é um atravessamento, uma fratura. E entra um atravessamento que é o Covid. Depois de 3, 4 meses, esse paciente começa a perder cabelo absurdamente. Ele olha para os remédios que ele está usando para calvície e ele fala, pô, mas isso aqui parou de funcionar. Não é que parou de funcionar, eu tenho uma queda de cabelo encavalando na calvície. Uma outra razão para eu perder cabelo. E para essa queda aqui, eu tenho um outro modelo de tratamento que eu tenho que aplicar em cima do tratamento da calvície. Então, eu tenho o tratamento basal da calvície, que é o que é do dia a dia, para ele não ficar careca. Mas para essa queda nova, eu tenho que ter um tratamento específico. Legal. Né? Então, essas oscilações acontecem ao longo do ano 2 a 3 vezes para qualquer um de nós. Para alguns é mais perceptível, para outros não. Quem não tem semana que dorme menos porque está com problema, come mal. Eu fui te procurar por isso, inclusive, né? Exatamente. Porque eu estava tendo queda que foi no começo da pandemia, eu tive que fechar e eu estava exatamente como eu estou hoje, com essa notícia do Dória, né? E aí eu comecei a ter queda. Eu fui lá e falei, eu já tenho uma propensão à calvície, mas assim, tá caindo demais. Aí fez o tratamento e tal. Inclusive até... Para quem acha que eu já falaram que você quer vender produto e tal, levei o fator de crescimento da Dom Alcides, né? Sim, mostrei. sim. O doutor aprovou, falou, não, continua usando que ajuda sim, é bacana. E, cara, tô estabilizado. Ainda bem. Vamos ver agora nessa semana. Né? Tomara que continue. Continua usando. Só pra gente matar esse assunto do minoxidil, eu só tinha uma pergunta. Eu ouço muito falar que o minoxidil é cabelo de aluguel. Porque ele vai nascer enquanto você toma, você parou de tomar, ele cai o cabelo. Porra, isso depende da forma como você entende, como você lê o tratamento. O que você espera de uma calvície genética que tem uma evolução progressiva? Aí, se você parar de tratar... Vai cair. Vai cair. Então, o grande problema é que isso às vezes é até mais difícil na mulher do que no homem. A gente fazer o nosso paciente entender dentro da clínica... que uma vez que ele tem um diagnóstico de uma calvície genética, ele pode ter a chance da calvície evoluir até um certo grau e estabilizar espontaneamente, isso tomando a medicação ou não, então, ou fazendo uso de algum tratamento ou não, porque de repente para ele era aquilo que tinha que evoluir. Mas se a gente pensa que o cara ganhou cabelo ou estabilizou uma queda por conta de um medicamento e ele para de usar, e o fator causal continua incidindo,
ele vai não tem jeito, né? Não tem jeito. É como você tirar o... Fazendo um paralelo, que você tirar as correntes numa estrada de gelo, né? Exatamente. Você tirou a corrente, ela vai continuar sendo uma estrada de gelo. Né? Exatamente. E é isso, né? Então, o que tem que mudar muitas vezes é a forma como a gente... E esse é um trabalho muito árduo, né, que a gente vem fazendo, como a gente educa o paciente para ele entender o processo. Né? É a mesma coisa de eu virar para você e fazendo um paralelo até para quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente poder entender. Eu tenho um paciente que tem hipertensão. Eu cuido desse paciente com hipertensão com antihipertensivo. Eu melhorei essa hipertensão por um tempo. De repente eu resolvo que esse paciente resolve parar de usar remédio para pressão. Cara, se ele tem uma predisposição à hipertensão, que de alguma maneira todos os fatores causais da hipertensão estão incidindo nele, ele parou de usar, a pressão dele vai subir. A mesma coisa vale pelo cabelo. A gente está falando de uma condição que é uma condição crônica. Não tem como eu tirar do paciente. E como é que a gente consegue identificar se uma queda de cabelo já é um estágio preocupante? Se a gente já precisa procurar um médico? Por exemplo, a gente conversou aqui e eu falei, meu cabelo estava caindo. Como eu identifico se é hora de eu procurar ajuda e se eu já devo me preocupar com isso? Cara, a tua pergunta é muito legal, Bruno, porque a gente tem... Não sei se eu tive a oportunidade de te mostrar, Lê, mas eu tenho na minha clínica um compêndio de tricologia, que são 2 livros com 600 páginas cada um, desse tamanho. Né? Então a gente tem um número de quedas de cabelo que é absurdo. As mais comuns giram em torno de, 10, sendo que a gente pode expandir um pouquinho, que é o que a gente acaba ensinando mais para os nossos alunos nos cursos que a gente dá, para 20, 25. Só para, né? Quando a gente pega, por exemplo, uma calvície masculina, essa calvície ela pode ter 2 determinantes. Se ela começa muito precocemente, a chance dela ter uma evolução mais preocupante é maior. Então, aquele garoto com 14, 15, 16, 17, cara, o cabelo começou a clarear em cima em relação aos lados. O cabelo começou... Você passa a mão no cabelo, né? O barbeiro tem essa sensibilidade, o cabeleireiro tem essa... Cara, você passou a mão aqui do lado, né? Aquele cabelo que entrou no meio dos teus dedos, ele é diferente daquele cabelo que você está sentindo aqui em cima? Cara, tem boi na linha. Isso tá começando a evoluir, né? E naturalmente, quando a gente pega muito precocemente, melhora. O paciente que começa a perder esse cabelo com 25, com 30, com 40, com 45, a chance da gente estabilizar o processo dele é muito mais fácil do que naquele paciente que começa mais precocemente. Então, hoje, e a gente tem trabalhado muito com cabeleireiro, com barbeiro, com os profissionais da área da beleza, porque eles acabam sendo os grandes identificadores desses processos. Mas a calvície no paciente médio, naquele paciente, cara, vamos dizer, mais de 50% dos pacientes, ela tende a ser sorrateira. É uma diminuição progressiva desse cabelo que eventualmente ela não está nem vinculada à perda de cabelo. O cara fala, eu estou sentindo o meu cabelo ralear, mas eu não noto ele nem na pia, nem no box, nem na toalha, nem na escova, nem na minha mesa de trabalho. Algumas quedas elas são gritantes. Então a calvície ela pode ser silenciosa e progressiva. Agora, quando a queda é gritante, como muitas vezes uma queda pós-Covid, uma queda por estresse, uma queda pós-parto na mulher, uma queda pós-cirúrgica, cara, essa queda, apesar dela ser assustadora, ela é menos grave. Então, assim, cada queda de cabelo ela tem um nível de preocupação diferente. Naturalmente que vocês que trabalham com cabelo já devem ter visto aquelas quedas tipo alopecia areata, que são aquelas rodelinhas que dão em placas, né? Aquelas coisas, ou às vezes toma a cabeça do paciente toda, toma a sobrancelha. Essas são preocupantes. Então a gente tem alguns tipos de queda de cabelo que quando você né, olha para o paciente, você escuta ele falando, você percebe qual é o grau de prioridade que você tem que dar para um tratamento mais firme, duro, impactante, ou que você pode conduzir para um tratamento mais conservador. Até porque quando a gente entra com um tratamento mais impactante,
às vezes implica em usar medicações que são mais severas e às vezes até por um período de tempo que você tem que ter um controle melhor. Tipo, nós estamos falando de Ariata agora, que dá aquelas rodelas, pode dar na barba também, Sim. né? A gente eventualmente usa um corticoide. Quanto tempo eu vou usar? Né? Qual dose eu vou usar? Vai mexendo num monte né? de outras coisas, né? Então a gente tem que ter essa responsabilidade de entender. Agora, queda, pensando naquilo que a gente está falando do Covid agora há pouco, queda pós-Covid, nós estamos com essa coisa do Dória hoje, porra, pandemia entrando em fase vermelha. Cara, essa queda é uma queda assustadora, via de regra. Seja por quem teve a infecção pelo Covid, seja por quem passa pelo estresse, pela ansiedade ou até pelos estados depressivos decorrentes dos desdobramentos da pandemia. Seja porque perdeu alguém, seja porque conviveu com alguém, seja porque teve que parar o seu próprio negócio, cara, e falar, e agora? Como é que as minhas contas não vão fechar? Né? Foi o que aconteceu comigo. Né? Então, ela é uma queda mais gritante. Essa queda pelo estresse, ela é gritante. Bom, a gente está falando muito em medicamento, em cuidados e tal, né? Eu vejo muita gente, até quando a gente comentou do fator, o cara pega o fator, usa um mês e fala assim, não tive resultado, não vou usar mais. Qual que é o tempo de início para um medicamento, um cosmético, um cosmecêutico, fazer você conseguir enxergar resultado? Tem um mínimo para isso? Poxa, essa é uma das perguntas mais legais que a gente tem e a gente também entra dentro de um certo relativismo na resposta que tem a ver com a pergunta anterior. Eu vou responder pensando na calvície, depois eu vou falar em quando a gente deixa isso mais relativo. Normalmente, se você quer ter um bom resultado com qualquer coisa que você vai fazer para cabelo, você tem que esperar no mínimo 4, 5 meses. Você tem que usar no mínimo 4, 5 meses. Tem que investir 4, 5 meses. Mas meu cabelo não parou de cair. Cara, eu tenho... essa é uma coisa que eu acho que a gente já conversou, mas a gente tem tentado, dentro da academia, dentro da escola onde eu trabalho, junto com meus pacientes, mudar paradigma. E o que é mudar paradigma? A gente tem sempre uma preocupação com aquilo que a gente perde. Mas no caso do cabelo, a gente perde o cabelo porque existe um transtorno de crescimento. Esse cabelo que deveria crescer por um tempo, por motivos biológicos, ou pelo estresse, ou pela infecção, ou seja lá por que for, ele para de crescer antes da hora. Se ele para de crescer antes da hora por causa de uma infecção, ou porque na calvície essa diminuição do tempo de crescimento é progressivo, ele vai se perder mais, ele vai cair mais. Como é que você normaliza uma queda de cabelo? Normalizando o tempo de crescimento. Então, aí entra a mudança de chave, a mudança de paradigma. A gente não tem que tratar a queda de cabelo. A gente tem que normalizar o crescimento. É a normalização do crescimento que leva à diminuição da perda capilar. Olha que louco, nunca tinha pensado nisso. E aí é aquela coisa que é interessante, porque às vezes você começa a perceber que está normalizando o crescimento, não porque no teu box está parando de cair o cabelo, mas porque no teu couro cabeludo está tendo mais entrada, está tendo mais nascimento. O nascimento está vindo para repor esse cabelo que está caindo com mais rapidez. A janela entre queda e resposta... É o que a gente está trabalhando em mim hoje, né? É o que a gente está trabalhando em mim. É o que a gente está trabalhando em você. Então, essa janela ela tem que estar diminuída. Esse é o primeiro sinal. E por isso que muitas vezes eu peço para o meu paciente voltar com 2 meses depois da primeira consulta, porque eu já consigo ver se eu já estou tendo essa resposta antes da queda diminuir. E essa queda ela só vai começar a reduzir de fato a partir do 3º, 4º, 5º mês. Por quê? Porque... salvo raríssimas exceções, e eu vou citar 3 exceções aqui. Alopecia areata, que nós citamos, que é por estresse, é uma doença autoimune. Quimioterapia, que vocês sabem, tanto quanto eu, né, já deve conhecer alguém que teve, faz a quimioterapia, 1 semana depois a pessoa começa a perder cabelo. E intoxicação por metal pesado. Mercúrio, chumbo, arsênico, essas coisas que aconteceram em Mariana, esses acidentes ambientais, né, Brumadinho. Cara, dependendo do nível de contaminação que a pessoa tem, aguda, né, por um processo desse, você pode ter uma queda que, você teve intoxicação hoje, daqui 5, 10 dias você está perdendo cabelo. Fora isso, as quedas de cabelo são programadas. Você fala, você está louco? Não tô. O cabelo para de crescer hoje, mas ele só se solta do couro cabeludo daqui a 2, 3, 4 meses.
Então, se hoje eu programei 300 cabelos para cair, eu programei eles para caírem não amanhã e não hoje, eu programei eles lá para frente. Então, como é que eu posso querer que um remédio que eu comecei a tomar hoje, ele vai impedir que o cabelo que se programou para cair daqui a 3 meses não venha cair? Então, essa frustração de achar que, porra, vai parar de cair com 1 mês de uso, cara, isso não existe. Tá? E também é uma outra coisa que a gente precisa educar os nossos pacientes, os nossos clientes, para que eles tenham paciência. Né? Se tem uma coisa que eu aprendi na medicina com cabelo, foi que isso é uma coisa, é uma brincadeira, é um jogo de palavras. Qual é o nome do cara que senta do outro lado da mesa onde eu trabalho? Quando ele está na clínica, ele é o paciente. Sim. Mas hoje nós vivemos uma situação que esse cara ele é impaciente, ele não é o paciente. E o termo paciente veio da medicina antiga, que você dava o remédio e esperava. Né? Hoje o cara não quer esperar, ele quer que o problema ele suma, porque ele aprendeu que as coisas se resolvem com um toque no celular. Né? Hoje o tempo de espera reduziu para tudo. Né? Tá. Se demorar um minuto para alguém te responder no WhatsApp, você já acha que foi muito tempo. Você já fica louco. Né? Então isso é uma coisa legal dentro desse propósito. E a tua pergunta é bacana por conta disso. Agora, eu gravei um vídeo no Instagram esses dias, eu tava em Vitória segunda-feira e estava voltando, até falei a data errada. Eu gravei no dia 1º de março, eu falei, eu tô aqui, é 1º de fevereiro. Não, foi 1º de... Acontece. Mas eu falei exatamente disso, que muitas vezes a pessoa ela tem uma queda de cabelo que está programada para diminuir daqui a 10 dias. Só que ela passa na farmácia, ela compra um shampoo e começa a usar. E ela vinha tratando, fazendo um tratamento bacana com fator de crescimento, ou seja lá o que for, há 4, 5 meses. Aí ela vira e fala assim, pô, eu estava tratando com fator de crescimento, mas só parou de cair depois que eu comecei a usar o shampoo. A coincidência de tempo, né? Você fala, cara... Mas, né? Aí você fala, o cara, depois a gente plantou o resultado por meses para vir um shampoo que o cara usou 5 dias e ele fala que foi shampoo. Foi o shampoo que resolveu. Você sabe que eu tenho uma coisa que acontece muito no canal, que eu uso o fator de... Esse aqui até pegar aqui para mostrar. Sim. Que é o fator de crescimento da Dual Seeds. Sim. E eu uso ele e ele... Boa, obrigado. E eu uso ele há muito tempo já. Eu tô usando ele, acho que vai fazer 1 ano. Desde que lançou, eu comecei a usar e tô até agora. E começou a minha barba realmente mudar agora. Então, tipo, sei lá, com 9, 10 meses que ela realmente pegou esse volume e tal. Aí o pessoal fica assim, ó, nossa, mas caramba, sua barba tá muito diferente, o que você tá fazendo? Cara, eu persisti no tratamento. Porque se você pegar um vídeo meu há 1 ano atrás, minha barba não era isso aqui, mas não tava nem perto, o Bruno sabe. E aí o pessoal veio e falou, cara, mas eu falo, mas pô, eu comprei 3 ampolas e as 3 não mudou nada. Eu falei, cara, é aí que vai começar a aparecer alguma coisa, né? Então, as mudanças, elas são progressivas, né? E aí o pessoal precisa entender isso, é o impaciente mesmo. É igual fazer dieta na segunda-feira e achar que já... Na sexta-feira você perdeu 5 quilos. Já emagreceu. Na sexta-feira, o cara ele pula na balança na terça de manhã, né? Deixa eu ver se tá funcionando, né? E não vai. Tem alguma pergunta aí, Bruno? Tenho. Existe algum tipo de vitamina, alguma prevenção que a pessoa pode fazer para evitar a queda? Pô, Bruno, eu vou falar uma coisa para você. Eu, assim como eu conheço o pessoal da Dual Seeds, eu presto consultoria para uma marca de suplementos nutricionais e também de cosmético. Cara, foi em 2007, mais ou menos, que eu percebi que o meu repertório de prescrição na clínica, ele estava se esgotando. Eu olhava para aquilo, falei no começo do nosso bate-papo, né? Pô, as coisas não são 100%. A finasterida não é 100%, o minoxidil não é 100%, as medicações não são 100%. E você precisa, Bruno, criar alternativas. Não é que eu vou abandonar, de repente, a medicação X ou medicação Y. Eu posso continuar usando. Mas como é que eu posso fazer, Bruno, para que essa medicação que está tendo uma performance 60% para você, eu tenha uma otimização da performance? Né? Como é que eu posso agregar valor à minha prescrição? Eu fiz uma pós-graduação voltada para essa parte da nutrição, da suplementação nutricional. E naturalmente que eu comecei a fazer as minhas experimentações no sentido de, poxa, estudei que isso daqui funciona para o cabelo, vou passar para alguns pacientes e ver. E realmente aquilo ali
era legal. Cara, é muito difícil você imaginar, como muita gente imagina, e a gente tem diversas vitaminas que são vendidas nas drogarias, no mercado, que aquilo ali vai ser a solução para o seu problema. A gente chama de suplementação nutricional aquilo que suplementa aquilo que você não está ingerindo na tua dieta. Mas a suplementação nutricional ou os compostos vitamínicos, a gente tem que olhar não como tratamento. Só vai ser tratamento se você tiver deficiência daquela vitamina ou daquele mineral. Por exemplo, tem muita mulher que tem deficiência de estoque de ferro. Então você tem que dar o ferro como suplemento. Se você tem uma queda de cabelo que possa estar associada à deficiência de vitamina D, você vai dar a vitamina D. Pô, você vai corrigir. Acabou. Esse é o tratamento. Que outro tratamento que eu vou dar? Né? Se a queda é causada pela deficiência de vitamina D. Mas se a gente pensar na calvície, e essa é a parte que eu acho legal do trabalho, né? Eu vou conversar contigo e eu vou olhar para você e você vai me contar a tua história. Como é que é a tua alimentação, como é que é o teu sono, como é que é o teu trabalho, como é a tua dinâmica. Eventualmente eu vou pedir uns exames. Eu contratei agora para a minha clínica um equipamento novo para fazer exames para dosagem de vitaminas e minerais, que tem me deixado até mais assertivo nisso. Mas a vitamina e o mineral, eles entram como um complemento do tratamento. E aí, você vê, eu estou usando duas palavras que terminam com mento, né? Suplemento nutricional, que vai entrar como um complemento. Então, ela vai melhorar, de repente, a performance de uma finasterida, de um minoxidil ou de outras medicações que a gente possa ter no mercado. Na mulher, são outras medicações, são diferentes daquelas que a gente usa nos homens. E sim, elas podem ajudar a retardar. Se você pensar nelas como um agente de retardo da evolução da calvície, legal. Mas se você pensar nelas como o pilar estrutural de um tratamento de calvície, aí não. Você tem que trabalhar com tônicos e outras coisas. Né? Você tem que ter uma ação muito bacana e muito diferente. A gente brinca um pouquinho, e foi um termo até que eu fiz uma palestra no congresso que a gente organizou aqui no Brasil, que a gente chama de tricologia vetorizada. O que é a tricologia vetorizada? Pô, a gente tem na calvície uma coisa muito legal, e quem sabe a pessoa que tem calvície ela não entenda isso dessa forma. Mas você já fez exame lá comigo, você sabe disso. A gente, além de conversar, a gente coloca um equipamento, um tricoscópio, olha o couro cabeludo. O que a gente pode constatar? Tem 3 constatações que são sinais clínicos, além dos sintomas, né? Sintoma é o quê? É o que eu sinto. Eu sinto coceira, dor, desconforto? Sinto. Bacana, eu tenho que lidar com isso. Mas no couro cabeludo eu posso encontrar 3 coisas: inflamação, diminuição de quantidade e diminuição de espessura do cabelo. São 3 condições associadas à calvície. No meu tinha os 3. Na grande maioria dos pacientes a gente encontra algum grau de todos eles. Mas eu tenho ativos específicos que atuam melhor na inflamação, que atuam melhor na espessura, que atuam melhor no número de cabelos, na reparação de número. Então por que eu vou escolher um ativo que ele tem uma performance mais específica nesse viés aqui? Né? Por que eu não posso usar esse, mas usar um outro ou usar um outro? Por exemplo, inflamação. Eu consigo controlar a inflamação com vitamina e mineral. Eu consigo melhorar a saúde, a espessura do cabelo com aminoácido, que é um nutriente. Né? Então, a gente joga com essas ferramentas de maneira que a gente possa usar forças diferentes para ter um resultado melhor do que se eu estivesse usando uma medicação, onde essa medicação tem um foco específico num elemento específico. Aumentar o cabelo, bacana, eu aumento o cabelo. Ganhou cabelo pra caramba, fica cheio de penugem. Só que essa penugem não engrossa, ela não cobre o couro cabeludo. Como é que nós vamos fazer para cobrir? Né? Lindo, porra, tá nascendo pra caralho. Pô, mas esse cabelo não engrossa. Tá parecendo um cabelinho de bebê, né? Ele não sai daquilo. Então é aí que você vai pegar as ferramentas e você vai jogar no tratamento de uma maneira bem assertiva para você colher os resultados. Muito legal, né? Bem bacana. Tem até uma pergunta aqui, quem fez foi o Kilder, inclusive, ele mandou aqui pra gente. Homem de cabelo comprido tem mais chance de ser calvo? Não, cara, não tem absolutamente nada a ver, né? Quer dizer, Essa pergunta me interessava muito. Cara, essa pergunta é legal, porque assim, se o cabelo comprido fosse um pré-requisito,
Pô, o Kilder não estaria aqui, né, com esse cabelão, você não estaria aqui com esse cabelão. Da mesma forma que eu tenho pacientes que têm tendência à calvície e que querem continuar usando o cabelo comprido e que, cara, mas assim, qual que é a grande maioria dos homens? É o cabelo comprido ou o cabelo curto? É o curto. Curto. Quer dizer, então a proporção ela é igual para quem usa cabelo curto para quem usa cabelo comprido. O cabelo não... Tem gente que fala, o cabelo comprido pesa, então ele cai com mais facilidade. Foi exatamente o que o Kilder me falou hoje. Eu ouvi falar isso. Cara, isso é uma coisa... Preciso cortar o cabelo, deixar ele mais curto. Preciso cortar para tratar. Preciso deixar ele curto para a loção, para o tônico chegar no couro cabeludo. Quantas vezes eu te pedi para você cortar o cabelo? Nenhuma. A gente tem que... Cara, isso é uma coisa que às vezes me deixa louco, porque são coisas que a gente precisa ir tirando isso da frente, porque vão criando barreiras para o tratamento capilar, né? Eu tenho uma mulher grávida. Essa mulher grávida, dependendo do que eu uso para ela, eu posso causar malformação fetal. Certo? Cara, isso é um problema. Cara, esse problema é meu. Eu tenho que achar um caminho para ela, para tratar ela e o cabelo dela sem trazer o risco embutido. O Ale quer deixar o cabelo comprido. Cara, eu vou me virar para arrumar um jeito de que o tratamento dele possa ser feito com o cabelo comprido. Então, essa coisa do cabelo comprido, cabelo curto, cara, eu não peço para ninguém. Chegam muitas vezes senhoras lá para mim, né? Aquelas senhorinhas, cabelinho branquinho, né? Assim, ai, doutor, eu até parei de pintar o cabelo. Eles falam pintar, né? Elas falam pintar. A gente já tem termos mais técnicos, né? Eu parei para não cair mais. A primeira coisa que eu viro para essa senhora, eu falo assim, minha senhora, é assim, ó, eu sei o quanto essa queda de cabelo está mexendo com a autoestima da senhora. Eu fico imaginando o quanto suportar esse cabelo branco deve estar sendo pior. Não existe prova de que coloração para cabelo cause queda de cabelo. Olha, isso é muito interessante. A não ser que você tenha uma coloração que naquela paciente seja aplicada inadequadamente, que cause uma irritação, que pode gerar uma queda de cabelo pontual naquele período, ou que você tenha uma paciente que tem uma dermatite alérgica pela coloração e ela faz todo mês, então ela vai mantendo um certo grau de queda aumentada ativo por conta disso. Mas fora isso, não existe justificativa para ela não fazer a coloração no cabelo. Isso, e aí não precisa nem ser coloração, né? Porque qualquer tratamento químico você pode ter problema. A pessoa pode ter uma... Tanto que a gente faz teste de mecha, quando você vai passar uma tintura, alguma coisa, você faz teste de mecha, ver se não vai ter corte químico. Tem gente que tem corte químico que não é que cai o cabelo, ele realmente quebra. E é isso. Tá? É muito interessante isso, porque muita gente fala assim pra mim, eu pintava meu cabelo, né? Pintava, né? Vou falar. Eu pigmentava meu cabelo. Enfim, mas e aí falavam pra mim, não, mas aí você vai ter queda por isso ou tal. Foi até bem legal você falar nisso agora, porque a gente tá desmistificando toda essa situação, né? Exatamente. Não, e eu acho que isso é importante, porque muitas vezes vale também pro homem, vale pra barba também, né? A única coisa que eu tenho tomado um cuidado muito grande, muito específico para falar é sobre as escovas progressivas. E aí a gente tem a preocupação maior que a gente tem não é nem com o nosso paciente, é com o profissional. Aí entra um pouquinho um processo diferente. Mas fora isso, eu não tenho o cabelo longo, o cabelo curto, o cabelo colorido, o cabelo sem coloração, não muda nada para nós. A minha próxima pergunta era nesse sentido. Se o uso de, por exemplo, gel, pomada, cera, a própria tinta ou, não sei falar os termos corretos, se isso também pode prejudicar e acelerar algum tipo de queda. Bruno, tem umas coisas muito legais. Uma vez eu tive a curiosidade de comprar um livro que a tradução dele, ele é em inglês, mas a tradução dele para português é Calvície, uma história social. Cara, esse livro é absolutamente incrível, porque ele conta, ao longo da história da medicina moderna, tudo aquilo que foi aventado ou pensado como possíveis causas de queda de cabelo. E é muito maluco, porque, por exemplo, houve aquela história, chapéu causa queda de cabelo. E os artigos científicos de alguns séculos atrás apontavam a cartola como um fator de queda de cabelo. Mas nem todo homem que usava cartola ficava careca.
né? Aquela coisa do peso do chapéu ou do boné, da cartola ser dura, né? De estrangular a circulação local. Tem muita coisa que a gente tem desmistificado. Quando eu era moleque, meu pai falava para mim, porra, não usa gel porque gel deixa careca. Cara, aí você, né, você vai entender o gel. O que é o gel? O gel é uma macromolécula hidratada num veículo que pode ser aquoso ou hidroalcoólico, certo? Que, quando desidrata, deixa o cabelo modelado. Qual é o grau de permeação, de entrega de ingrediente para o couro cabeludo que o gel tem? Absolutamente nenhum. Qual é o grau de risco de inflamação de couro cabeludo que o gel tem? A não ser que a pessoa tenha algum tipo de sensibilidade à fragrância do gel, ao perfume, absolutamente nenhum. O gel é o modelador mais bonzinho para calvície que a gente tem. Olha que legal. E a gente fez um vídeo sobre isso, que até eu falei com um dermatologista na época, que até eu vou mandar uma mensagem para ele depois sobre isso. O que ele explicou sobre o gel, ele falou, o gel com base alcoólica ele vai ressecar o cabelo, você vai ter problemas e tal, mas ele falou que o fechamento do couro cabeludo com o gel, não sei se era agora eu não vou lembrar, velho. Eu não lembro a palavra. Era alguma também, coisa que fechava o couro cabeludo e isso prejudicava a oxigenação, enfim. Eu trabalhei por muitos anos na faculdade Oswaldo Cruz, que é forte em farmacologia, e eu dava aula no curso de cosmética. E eu tinha muita gente da área de química e de farmácia que acabou me ensinando muita coisa, além dos livros, além da biblioteca, das pesquisas que a gente faz. Cara, o gel pode ressecar o cabelo, sim. Bacana. O gel, se você usar, aplicar hoje, amanhã, você não lavou, aplica amanhã, ele pode causar um certo endurecimento do cabelo, que pode gerar, quem sabe, alguma fratura da fibra capilar pelo acumulado. Mas eu discordo dessa questão de que o gel pode entupir os ossos. Existe uma condição que é a seguinte: a estrutura cutânea ela é dinâmica. A pele está o tempo inteiro sendo renovada. As células estão sendo empurradas para fora. E o produto que ele fica na superfície, assim como as células, ele tende a ser empurrado para fora. Os ósteos foliculares, os canais por onde saem os pelos, também são os canais por onde saem as gorduras produzidas pela pele, o sebo da pele. Então existe um movimento do pelo ou do cabelo, da gordura e das próprias células desse canal, sempre no sentido externo. Então a tendência é que esses produtos que são alocados e que não têm propriedades de permeação ou de penetrar na pele ou de entregar coisas para a pele, que isso seja eliminado. Mas aí você me perguntou, pomada, cera, essas coisas, esses cremes para pentear. Nesses casos a gente tem um outro perfil, que eu também discordo que seja bloquear ósseo, bloquear folículo, algo assim. Dependendo da composição da cera é óleo, tá? Pomada é óleo. O creme de pentear é água em óleo, né? Esse óleo acumulado sobreengordurando o couro cabeludo, ele pode levar a processos irritativos e esses processos irritativos, sim, aumentar a queda capilar. Mas não por oclusão. Não por oclusão. A situação é outra. Foi bom que você falou nisso, que até tem uma pergunta aqui. Se o cabelo oleoso tem mais propensão à queda? Cara, o cabelo oleoso não é que ele tem mais propensão, ele tem processos de perda capilar mais acelerados. Então a pessoa que tem uma tendência à calvície com couro cabeludo bem higienizado, com um equilíbrio de secreções, né? Um equilíbrio de secreções, o hidratante natural que a gente produz bem equilibrado, cara, ele vai evoluir para calvície numa velocidade X.
Se o cara tem uma tendência à oleosidade e a higienização não é adequada, ele faz uso desses tipos de modeladores oleosos e não lava todo dia para tirar esse excesso e assim por diante, esse couro cabeludo tem uma tendência a evoluir para calvície com mais rapidez. Olha aí que legal. Não, eu já ia entrar no assunto do Covid. Tá, não, então tá bom, vamos lá. Se já existe algum estudo, né, que relaciona uma coisa à outra, e se o tratamento às vezes ele chega a ser o mesmo ou se tem que ser analisado caso a caso. No caso do Covid? No caso dessa calvície pós-Covid. Na verdade, a gente não vai chamar de calvície, a gente vai chamar de queda capilar, porque a gente tem definido calvície como a calvície genética mesmo, certo, Brunão? Cara, se eu te falar o que tem de estudo de Covid vinculado à calvície, você não faz uma ideia. É absolutamente muito louco e muito legal. A ponto, por exemplo, de uma medicação que é análoga que é uma parente próxima da finasterida, que pode ser que vocês já tenham discutido sobre ela aqui no canal, que é a dutasterida. Já ouviram falar sobre ela? Sim. A dutasterida, ela inibe as enzimas que a finasterida inibe. A dutasterida poderia ter um papel na melhora mais rápida do paciente com Covid. Tem estudo que fala isso. E tem estudo que fala que pacientes de idade de risco com calvície têm quadros de Covid mais graves do que os pacientes que não têm calvície. Cara, é muito louco isso, né? Tipo, você é careca, tá fudido. Vai pegar você tem careca e ter acima dos 70 anos, porra, se você pegar, chance de ter grave o Covid mais grave, cara, isso é... Assim, é claro que é sério, é grave, é preocupante, mas ao mesmo tempo é muito legal você perceber o quão intrínseco é o momento que nós estamos vivendo de uma pandemia vinculada a um vírus com uma coisa que é a nossa dinâmica de dia a dia. Né? Quer dizer, mas quer dizer que essa medicação, de repente, num paciente que está com infecção Covid, ela acelera a recuperação do paciente? Sim, tem estudo que diz que sim. Quer dizer que paciente que é calvo, no grupo de risco, acima dos 60 anos, se ele pegar o Covid, há uma chance. Não é que todo paciente que tem calvície, com mais de 60 anos, vai ter um quadro grave, mas há uma chance dele ter mais gravidade? Sim, fizeram uma avaliação em leitos de hospitais na Europa e perceberam essa relação. Então, assim, isso nós estamos falando de calvície, né? Então, eu estou tentando fazer uma correlação do quão intrínseco é o cabelo, a calvície, a perda capilar com o Covid dentro desses termos. Agora vamos para aquilo que a gente estava discutindo antes, que é a tônica da tua pergunta. A maior causa de queda de cabelo fora a calvície é chamada... O maior número de casos de queda de cabelo fora a calvície é de um quadro chamado eflúvio telógeno. Eflúvio telógeno são quedas assustadoras, que normalmente acontecem 3 a 4 meses depois de alguma situação complexa, né? Traumática, estressante, grave e assim por diante, que programa uma cacetada de cabelo para cair e que bate um desespero no paciente, porque ele acha que de hoje para amanhã ele vai ficar sem cabelo. Né? E o Covid... A infecção pelo Covid, dependendo da gravidade, pode levar a quedas de cabelo tipo eflúvio telógeno, muito importante. Mas não é diferente daquilo que a gente vê, por exemplo, nessa época do ano, todos os anos, há mais de 20 anos, com dengue, com zika, com chikungunya. Não é diferente do que a gente vê numa pessoa que teve uma fratura, sofreu um acidente de carro e teve um politrauma, que passou por uma cirurgia, numa mulher no pós-parto. Quer dizer, a causa é diferente, mas o diagnóstico é o mesmo, é eflúvio telógeno agudo. E o eflúvio telógeno agudo se manifesta como uma queda difusa, couro cabeludo como um todo é acometido, não tem afinamento, diferentemente da calvície, que o cabelo afina, e ela é autolimitada. O que é o autolimitada? Você tem a onda de queda de cabelo, o paciente perde cabelo, ele diminui muito a contagem do cabelo, mas depois esse cabelo vai voltando e restabelece. Então quer dizer que não precisa tratar? Não vou dizer isso. Por quê? A gente estava discutindo aquilo que é o que pode ser feito muitas vezes num tratamento.
Às vezes, quando você tem um paciente que está perdendo muito cabelo, se você acelerar o giro de entrada desse cabelo, de renascimento desse cabelo que caiu, né, daquele folículo que liberou o cabelo, se ele voltar à atividade rápido, a gente traz esse cabelo de volta com mais rapidez. Então, assim, o Covid ele tem um impacto muito grande, assim como todas as infecções, e muito por estresse biológico. Estresse biológico. É o estresse biológico da infecção mesmo. E se o cara teve internação, se o cara ficou entubado, quanto mais grave o quadro, mais o risco. É que nem Quanto mais se mexer no corpo, né? Quanto mais prejudicar o corpo, maior vai ser, mais né? impacto. A dengue, por exemplo, você pega uma dengue hemorrágica, tem uma queda de cabelo muito maior do que uma queda de cabelo de uma dengue que não foi uma dengue do tipo hemorrágica, né? Então a gravidade ela também dá o tom da quantidade de cabelo que a pessoa vai perder. Tem uma pergunta aqui. Eu não tenho barba. Ainda vou poder ter? Tem 24 anos. Cara, aí entra uma coisa muito engraçada que são as variáveis, né? As variáveis são muitas. Não significa que se ele não tem aos 24 e ele deseja ter, que não possa ser feito um conjunto de estratégias para que ele possa ter. Quanto ele vai ter? Difícil dizer, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente que usava cabelo longo, ele contou para mim que usava cabelo longo, e cara, que de dezembro para cá ele cortou o cabelo curtíssimo, chegou de boné hoje, estava fazendo coisas na rua, tirou o boné e tal, e aí ele falou, porra, Ademir, quanto que eu posso melhorar? Em 2013 eu estava em Edimburgo num congresso, e encontrei um dos caras que é um dos caras mais feras de tratamento de cabelo na Europa. Ele tinha acabado de passar o cargo, ele era presidente da Sociedade Europeia de Estudo de Cabelo. Ele tinha passado o cargo para uma inglesa, e ele é suíço. Esse cara vem para o Brasil quase todo ano participar de congresso aqui. E eu batendo papo com ele, eu falei, a gente chegou naquela coisa dos casos difíceis, né? E pensando numa barba, né, assim, né? Vou usar o exemplo no paralelo. Ele virou e falou uma coisa para mim muito interessante, e era uma coisa que a gente compactuou, porque o que ele falou fez muito sentido para mim. Existem pacientes que chegam no meu consultório que eu acho que vão melhorar muito, mas por melhor a estratégia que eu use, eles me frustram. E eu acho que tem aqueles que eu acho que não vão melhorar nada, e a gente faz uma super estratégia e o cara evolui muito melhor do que aquilo que eu imaginei. Então, um paciente desse, um garoto desse de 24 anos, eu vou falar garoto porque eu tenho 46, que ainda não tem barba, eu acho que não deve perder as esperanças. Mas isso precisa ser muito bem alinhado, estruturado, e é aquilo que você estava falando sobre o cuidado com os fatores de crescimento aí da Dom Alcides. O uso, né? Contínuo, né? Contínuo. É transformar a disciplina em rotina, né? Que é o que vai fazer com que o resultado surja. E é engraçado porque eu tenho... A minha barba, como eu falei, não era assim. E depois que a gente começou a tratar tanto com os produtos da Dom Alcides quanto as cápsulas, as vitaminas e tudo mais, cara, começou a nascer pelo aqui, assim, ó. Esses dias eu tirei uma foto, até postei, né? Tirei uma foto de perto, assim, ó. Aí eu olhei e falei, caramba, mano, tá nascendo. E outra coisa que eu reparei, a minha sobrancelha... Cresce mais rápido. Tá crescendo. Eu tinha muita falha na sobrancelha. Até tava conversando com a Juliana e falei, eu preciso fazer uma... Como chama? Aquela depilação com linha ou depilação com laser? Não, pra fazer o desenho da sobrancelha. O design de sobrancelha. Como se fosse maquiagem. Pigmentação de sobrancelha. Isso aí. Aí eu falei, eu preciso fazer porque, cara, tá com muita você não falha. Tinha. Você tava sem. Aí esses dias eu tirei uma foto e olhei. Falei, cara, minha sobrancelha tá com mais pelos. Aí eu mandei a foto pra minha mãe, né? Falei, mãe, não, tá mais grossa mesmo. Você tá até com a expressão mais fechada, assim. Olha que legal. Eu falei, caramba, aí tá indo de vento em polpa, assim, isso é bom, né? A bom é que esse tipo de coisa dá pra gente tirar, né? O duro é quando a gente não... É verdade. Colocar de volta colocar de volta que é o que eu mais ouço na barbearia. O cara fala assim, passa a máquina 2. Eu falei, velho, eu vou passar 3. Aí você vê, se der, depois a gente passa 2. Porque colar de volta eu não vou conseguir. Exatamente. Né? Tem alguma pergunta aí, Bruno? Por exemplo, existe o fator genético, ele é determinante? Por exemplo, se meu pai é careca, eu vou ser careca, ou... não existe essa ligação definitiva? Tem até o lance da mãe também. Mas se a família da mãe não tem... tem uns que falam, não, pula 2 gerações. Cara, só desses comentários já dá pra falar coisa legal pra caramba, assim. Tem um estudo
que é um estudo muito legal. Eu sei que ele foi publicado num 17 de fevereiro. Porque era o dia do aniversário do meu avô quando o estudo saiu. Meu avô já tinha falecido e eu estava lendo o estudo. Eu li o dia da publicação do artigo na internet e falei, poxa, hoje seria aniversário do meu avô. Mas eu não lembro se foi de 2017, 2016, 2015. Foi um desses anos aí, ou quem sabe 2018. Onde os pesquisadores apontaram mais de 250 genes associados à calvície. Aí, cara, a gente tem muito daquela coisa da escola, aquela ideia meio de genética mendeliana, né? Que é aquela coisa que a gente aprende com ervilha na escola, azão, azinho, né? Agora você imagina aplicar isso a mais de 250 genes. Nesse estudo, parece, os pesquisadores sugerem uma predominância da genética materna. Mas não é aquela coisa, aquela predominância que você fala 90% da mãe e 10% do pai. Não, é tipo 55, 45. Eu não lembro bem, eu li esse troço há muito tempo atrás. Pequena, então, né? Mas tem uma certa predominância. Existe uma coisa na genética que é que alguns genes têm mais poder de expressão do que outros. Então vamos pensar que eu tenho 250, mais 250. E desses 250... um certo percentual tem mais expressão do que outros. Então, de repente, se eu tenho tantos que têm mais expressão e outros que têm menos, ou não tenho aqueles que têm menos, de repente eu posso ter um grau de calvície mais grave ou menos grave, dependendo desses que se expressam mais ou menos. Chega a pular 4 gerações, 4, 5 gerações. Então, eu posso ter um paciente calvo que, cara, ele não conhece, nem a avó dele conhece alguém que seja calvo na família, você entendeu? Mas existe hoje uma coisa, Bruno, que eu tenho visto assim muito, e às vezes eu jogo na tela do meu PC para o cara me mostrar. Porque existe uma classificação de calvície chamada classificação de Norwood-Hamilton, que é antiga, tem décadas. Onde, quando você joga na tela e pergunta assim, você pergunta para o cara, você tem gente calva na tua família? O cara fala, não tenho. Aí você pega e joga a classificação de Norwood-Hamilton e você fala, alguém com esse tipo de padrão aqui? Aí o cara vai num padrão 2, num padrão 3, num padrão 4 e ele aponta, ele fala, não, eu tenho um primo assim, um tio assim, meu pai é assim. E são graus de classificação de calvície. Então, dependendo de como há a implantação do cabelo do paciente, dos antecedentes, a pessoa acha que aquilo ali não é uma calvície. Esse é um dos pontos. Uma outra coisa que tem a ver com a tua pergunta é, às vezes você pode pegar uma família que tem genética para calvície e você tem 5 filhos homens. Você tem um cabeludo, e você tem um careca e um carecaço, e você tem os intermediários. E isso é legal pra caramba. Você fala, mas veio da... E é exatamente isso. Eu tenho o tio mais velho, ele é super cabeludo, e o meu pai é super careca. E todos os outros estão ali no meio termo. E você tem um pai e a mãe que são os mesmos. Paulo, acontece. Eu não tinha que ficar careca, velho. Meu pai é só o paralama. Mas, cara, você sabe que é engraçado. O meu pai, ele falecido já, ele era careca. Não tinha nada. A parte de cima aqui dele era lisa, era igual a minha testa, assim. O meu irmão tem muito cabelo. Mas, tipo, muito, que a gente tem que cortar o cabelo dele uma vez por semana, assim, de tanto cabelo que o meu irmão tem. E eu sou mediano. Eu tenho um volume ok de cabelo, mas não é nada igual parecido com o meu irmão. E tudo da mesma família. E minha irmã tem bastante cabelo igual a minha mãe, por exemplo. Assim. Então, é variável, louco, né? Cara. É variável. E é engraçado que às vezes você tem famílias que você tem 3 filhos homens e 3 filhas mulheres. Só as mulheres têm calvície. E eu acho que pra mulher é até mais difícil, né? Muito. Porque pro homem é difícil ser calvo, mas pra mulher, né, cara? Tem toda aquela vaidade, toda aquela coisa com o cabelo e tal. Uma pergunta bacana que eu vi aqui. Foi do Marcel Serra. Tratamento hormonal à base de testosterona é eficaz para o aumento de volume de pelos e volume de pelos da barba? Vamos lá. Bom, então, sobre a testosterona, ela tem esse efeito paradoxal, né? Um efeito paradoxal que é no pelo, no corpo e no rosto, ela pode aumentar os pelos e quem tem predisposição à calvície pode perder cabelo por causa do uso da testosterona. Ela acelera pra caramba, na verdade. Tanto é que, assim, anabolizante, esteroide, pessoal que usa para ficar forte, até mulher que tem predisposição à calvície, se fizer tratamento de testosterona, chip da beleza, gelzinho de testosterona, o cabelo cai. Né? E é um desafio hoje em dia, porque a mulherada
elas querem ficar com massa magra, querem diminuir massa gorda, tal. Tem usado esses chips de beleza, que são chips hormonais, gelzinho, tomate. Cara, tem dado um trabalho assim que vocês não fazem uma ideia. Mas para barba, cara, se o cara não tem predisposição, eu não indicaria isso como um tratamento, você entendeu? Eu acho que assim, tem outros caminhos para você ter uma resposta bacana para recuperar a barba. Sem ter sem contra, que você né? precise fazer a questão hormonal. Porque dependendo do tempo que você usa hormônio e da dose que você usa hormônio, existe sempre aquela necessidade, depois de um tempo, de você tirar ele. É que nem corticoide, né? Você usa corticoide por um tempo para tratar uma doença. Cara, dependendo do tempo que você usou, da dose que você usou, você tem que desmamar. Se você, se você tirar abruptamente, você tem o que a gente chama de efeito rebote do uso do corticosteroide. Ele mantém a doença sob controle um tempão, mas tira de uma vez só. E é o que acontece com o minoxidil. Se a gente for levar para o campo do minoxidil, o que a pessoa fala? Né? Ela fala que quando para de usar o minoxidil, o cabelo cai absurdamente. Por quê? Porque não foi feito um desmame. O minoxidil, ele trabalha num mecanismo que a gente chama de biomodulação. Ele pega a raiz e ele fica fazendo a raiz trabalhar. Tuf, 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 tuf. Daqui a pouco você tira esse estímulo. Você tirou esse estímulo, o que vai acontecer? Esse cabelo que estava sendo levado a trabalhar além daquilo que ele deveria estar trabalhando, ele tirou o estímulo. Ele para de trabalhar. É tipo energético, é tipo Monster, né? Vai tomando, o cara tá lá na pilha. Parou de tomar... Dá aquela baqueada. Entendi. Então, o hormônio também tem isso. Se você está usando um hormônio com propósito de reposição hormonal, cara, o ideal é você ter uma retirada progressiva desse hormônio depois, porque senão o organismo ele precisa reabilitar o seu controle interno para reassumir o controle. Eu estou te dando um hormônio agora, tá bacana. O teu organismo entende que ele não precisa produzir. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ademir. Eu conheço muita gente, muitas vezes, que quer ter uma barba gigante. O cara quer ter a barba do tamanho que é meu cabelo aqui, ó. Só que a barba para de crescer. Por que isso acontece? Cara, porque existe assim como existe para o cabelo um tempo determinado de crescimento, para a barba também tem, né? Então, assim, se eu não me engano, o tempo de crescimento de barba gira em torno de 3 a 4 anos máximo. Aí esse cabelo ele se desprende e começa a crescer de novo. Claro que existem os foras da curva, né? Por exemplo, quanto de comprimento tem o seu cabelo? Sei lá, 60 centímetros, 50 centímetros, 40 centímetros. Tem um pouquinho mais. Quem sabe? Se a gente for pensar que o cabelo cresce 1 centímetro por mês, média, eu tenho que, se você tem 60 centímetros de cabelo, ele cresceu 5 anos. Para chegar da raiz até a ponta, o teu cabelo mais longo tem 5 anos. A barba crescendo até 4 anos, ela vai chegar, né, 40 e pouquinho. Mas nem todos os pelos vão ter esse mesmo crescimento, eles vão ter esse crescimento ao mesmo tempo. Vai ficar aquela barba com a ponta fininha. Então ela tem esse afinamento, né? Então é basicamente isso. Entendi. Tá? Então é difícil. Então nem todo mundo vai ter. Vai virar o ZZ Top. Tem o cara que já nasce e vai falar. Tem o cara que tem cliente que vem aqui, o cara fala, tô há 3 meses usando barba. A barba do cara tá maior que a minha, mais cheia. Fala, pô, velho, eu tenho barba há quantos anos e não chega assim? Não, mas é exatamente isso, né? E esse é o tempo médio que a gente fala, né? Eu tô pautando a barba no tempo na velocidade de crescimento do cabelo. Eu sei que não é. A barba é mais rápida. Né? Uhum. A barba, usei o cabelo como paralelo, até fazendo essa correção, né? Eu às vezes, a minha namorada gosta que eu passe máquina 3. Eu, por mim, eu deixo crescer. Eu encontro com ela a cada 15 dias. Então, do dia que eu encontro com ela, que é o fim de semana, uns 2 dias depois, cara, eu largo, né? Vai estar no tamanho que ela gosta, os dias que eu tô com ela, aí eu só vou fazer de novo depois de 2 semanas. Cara, e quando eu faço a minha barba de novo, ela tem 1 centímetro quase. Né? O excesso de pelo que eu tiro é 1 centímetro, muitas vezes, pouco menos. Né? Então, quer dizer, ela tem um crescimento mais rápido, mas ela tem uma limitação. Todo pelo do corpo tem a sua limitação. Por que o pelo do cílio não cresce e fica desse tamanho?
É verdade. Porque ele tem uma programação para crescer que é curta. Toda a minha sobrancelha tem crescido. Um Não, pouco mais. E conforme você vai envelhecendo, aparecem uns, né? Cara, aí ele aparece na orelha, o controle vai ficando diferente. Tem uma né? história que eu conto pra cliente aqui, quando ele fala pra tirar os pelinhos da orelha, né? Ah, isso é um saco e tal. Eu falei, velho, um dia eu senti uma coceira no meu ouvido. Aí eu catei, eu senti o negócio, puxei. Na hora que eu puxei, veio só, tum, lá dentro da minha cabeça. Aí que eu puxei era um fio que era isso aqui, ó. Aí ele veio nascendo do meu tímpano, eu acho, tá ligado? Ele brotou no tímpano. Horror, mano. Você sabe? Não, nunca isso. Nunca mais nasceu, era um só. E tava lá dentro e foi, pô. Você sabe que eu tenho uma filha de 12 anos. E essa menina, desde os 9, um dia ela tava sentada assistindo um filme comigo, ela olhou na minha orelha e ela falou, pai, tem uns pelos pretos na tua orelha. Falou, eu vou pegar uma pinça. Nossa, vai lá, pega a pinça. Dói, né, meu? Cara, aí é muito engraçado, porque faz 3 anos que ela faz isso e ela é a tiradora oficial de pelo da minha orelha. É muito legal porque ela vem, cara, ela chega pertinho, ela põe um abajur que eu tenho, ela chega pertinho e eu fico escutando aquela respiraçãozinha assim. De criança, né? E tu, filho, porra, vida, doeu pra caramba. Isso é normal, né? Mas é legal pra caramba. E se não corta, começa a parecer um lobisomem, né? Sim. Virou um ritual, né? Ela vira pra minha casa a cada 15 dias, ou ela tem um momento. Cara, e é um ritual pai e filha, né, cara? Não, e é legal, é isso, legal, né? cara. É ela tá bacana cuidando de você, né? Sim. Ela tá retribuindo o que você faz por ela, né? E ninguém faz isso. Eu falo assim, ó, essa função é da Clara. É bom saber, quando você vier cortar o cabelo comigo, eu não vou mexer nos pelinhos da orelha, senão eu vou tomar bronca da Clara. Aqui, mas vou deixar Cara, a Clarice é deixar muito com a legal, velho. Vamos ver, você tem mais alguma pergunta aí, Tenho. Bruno? Manda lá. Eu queria saber como é que funciona a cirurgia, tipo um implante capilar, e se uma pessoa que fez essa cirurgia, se ela pode ficar careca novamente. Bruno, existem algumas coisas que são legais, assim, até por trabalhar na área de educação, eu tenho uma preocupação muito significativa com nomenclatura, né? Tanto é que agora há pouco você me perguntou, os tipos de calvície. Só existe um tipo de calvície, né? As outras são quedas de cabelo. Né? Então, assim, hoje o que a gente tem no mercado e que as pessoas chamam de implante é o transplante. Implante, se eu pegar um implante de fato, vamos pegar um implante dental. O cara perdeu um dente, manda fazer um pino, coloca um pino, faz uma moldagem de um dente e tal, aquilo ali é um implante. É uma coisa externa que não é biológica, que não é dele, que veio sintético, foi feito para aquele negócio. A história da cirurgia capilar, da restauração capilar, ela passa também pelo implante, com os cabelos sintéticos. Uhum. Então houve um período em que a gente tinha o implante, né? E não estou falando de prótese, né? Que seriam as perucas, os apliques e assim por diante. Estou falando de cabelo de nylon mesmo, que era inserido no couro cabeludo e tinha rejeição, porque é corpo de estranho. nylon? Nylon. Nossa, e o cara muitas nova, vezes passava um secador, ficava que nem pelo de barba. Né? Meu Deus, mano. É aquelas coisas que o ser humano inventa, né, velho? Para quê, velho? Você entendeu de onde vem a necessidade do cara de fazer uma correção que seja, quem sabe, uma correção rápida e quem sabe até meio duradoura disso. Daí, cara, vieram a percepção realmente, e era uma coisa que já era sabida, de que as áreas laterais eram menos sensíveis aos hormônios, e sendo menos sensíveis aos hormônios, naturalmente que isso tem um papel importante dentro do processo. E vieram os primeiros transplantes, que são aqueles transplantes de fita, né? Inclusive eu tenho cirurgia de fita, eu tenho uma cicatriz atrás do meu couro cabeludo, onde você tira o transplante e você coloca no couro cabeludo, na parte alta do cabelo, né? Então a gente estava falando do transplante, então assim, houve uma evolução muito grande, né, do transplante ao longo dos anos. E a tua pergunta ela vem em cima disso, né? O paciente que faz o transplante, ele tem chance de ficar careca? Cara, o que acontece? O cabelo que sai daqui de trás, seja pela técnica que saiu, seja pela técnica antiga, que é a extração da fita, hoje, que é feito com uns dispositivos chamado punches. A gente chama isso de punch. É tipo um saca-bocado, né? Uhum. Meu, dá desespero. Já viu o vídeo disso? Não. Dá desespero. É tipo imagina um canudo de tomar suco. Ele entra na pele assim, ó.
milimétrico, assim. Pega um pelo, assim, tira com a... Mano, é legal pra caramba. Só que dá desespero porque tá na pele, tá ligado? Cara, que bagulho horrível. E aí você não tem o corte, né? Sim. Mas você pega e tira e coloca lá em cima. A grande questão é que as pessoas que fazem transplante, elas incorrem em alguns erros que não são erros fomentados pelos cirurgiões, porque os cirurgiões eles têm tomado muito esse cuidado, que é, você tem um cabelo residual, tipo, você tem 50% do teu cabelo, você está fazendo transplante para te dar mais volume, continua tratando. Uhum. Por quê? Porque aquele cabelo que não caiu, vai chegar uma hora que aquele cabelo vai começar a atrofiar. E aí vai ficar o quê? Vai ficar o cabelo do transplante. Só que, cara, você fez o transplante para fazer a linha de frente e para fazer aqui a entrada. O resto era teu cabelo natural. Você deixou de tratar, o que vai ficar? Vai ficar só do implante. Só aquilo que foi transplantado. Então, sim, existe evolução da calvície após o transplante. Não pelo cabelo que você transplantou, mas pelo teu cabelo natural daquela região que, se você não continua cuidando, ele vai se perdendo. O que deu para entender na nossa conversa hoje é que assim, você não quer ter a queda capilar ou não quer ficar careca, você tem que cuidar para sempre. Cuidado. Cuidar com tudo. Agora uma pergunta que a gente estava até debatendo hoje na barbearia. Lavar o cabelo todo dia faz mal? A gente precisa desmistificar esses tipos de coisa, né? Lavar o cabelo todos os dias é uma questão de necessidade ou de se querer mesmo. Cara, eu falo muito, eu repito algumas coisas, e eu não sei se naquela live que a gente fez eu já falei isso, mas se falei, eu vou falar aqui porque são situações diferentes, momentos diferentes. Sim. Quem sabe vale a pena repetir. O folículo piloso, ele está imerso no tecido dérmico. E, existe uma quantidade de água em volta do folículo piloso que é um absurdo. E muitos dos motivos pelo quais as pessoas falavam, não pode lavar o cabelo todo dia, vinha daquela história, não sei se você já deve ter escutado, certamente escutaram, que apodrece a raiz. Sim. Cara, aí nós vamos fazer, eu faço um exercício de brincadeira com meus pacientes e com meus alunos. Vamos pegar o pelo do sovaco, cara. Nossa, usando uma terminologia. O tempo inteiro. Pegando uma terminologia, né? Para não falar que axila sovaco. Para deixar a coisa bem, né? Cara, lugar fechado, úmido, 100% úmido o dia inteiro, com atrito. Você entope ele de alumínio com desodorante. É verdade. Né? Quer dizer, e tá úmido o dia inteiro. Você lava todo dia aquele troço e aquele troço não sai. Cai o pelo do corpo inteiro. Aquele ali não sai. Pô, a gente lava o rosto todo dia, a gente lava a barba todo dia, lava a sobrancelha todo dia, o bigode todo dia, lava os pelos das outras partes, o cabelo não cai. Né? Então lavar o cabelo todo dia é uma questão de necessidade ou de gosto. Pô, o cara trabalha num ambiente muito poluído, insalubre do ponto de vista de poluição. Trabalha num ambiente muito quente, sua muito, faz atividade física todo dia. É obrigado a usar um chapéu, um capacete de proteção, anda de moto, tem que usar capacete, anda de bike. Cara, tem que usar, tem que lavar. O couro cabeludo ele funciona bem se ele estiver saudável. E a higiene faz parte do processo. Então, se a pessoa quer lavar todo dia ou precisa lavar todo dia, não vejo nenhum tipo de consideração negativa. Legal. E só para completar o lance de lavar e banho e tal, a água quente do chuveiro. Uma vez você me deu uma explicação muito bacana sobre a manteiga de barra, sim, né? Eu queria que você falasse sobre isso, a água quente e a prejudicial. E sim, o problema da água quente é exatamente isso, né? Como ela vai interferir nos processos biológicos da pele. O corpo ele tem uma tendência muito maluca e muito legal de buscar equilíbrio em tudo. Até a dinâmica da psique, se você estuda psicologia, a psique ela busca equilíbrio. O pessoal tem uma linha da psicologia que diz que a neurose salva um paciente de uma doença psiquiátrica mais grave. Caramba. Então, porque a neurose é uma forma do organismo buscar um equilíbrio em alguma coisa que não está errada dentro da psique. Então, assim, quando você lava com água muito quente, aquela gordura que está ali dentro do couro cabeludo, na glândula sebácea, que é para ser liberada de pouquinho em pouquinho,
ela aquece, ela fluidifica e ela vem para a superfície da pele em grandes volumes. Se ela vem para a superfície da pele em grandes volumes, eu esvazio essa glândula tem o estímulo porque ela esvaziou de produzir mais, e eu entupo logo depois da lavagem, por conta do calor, meu couro cabeludo de óleo. Então eu mantenho o ciclo vicioso do óleo em excesso com água quente. Então, por isso que lavar com água mais morna é algo legal. Mas aí eu tendo esse óleo no couro cabeludo, ele vai causar uma calvície, alguma coisa assim? O excesso dele pode causar desbalanços com inflamação que podem acelerar a queda de cabelo. Olha só. O excesso de óleo. E aí essa pessoa lava com água quente, usa uma pomada e no final do dia ela soca um boné no cabelo por qualquer motivo. Não tem jeito. Quer dizer, né? você tem que higienizar, cara. Tem que higienizar e a temperatura da água tem que ser bem morninha ou fresca. Bacana. Ó, só para mostrar para vocês aqui, legal, ó. Cara. O pessoal do Calabres aí que mandou pra gente chegou agora. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer o nosso jantar aqui, né? Dentre esses mitos e verdades, por exemplo, dormir com o cabelo molhado. Aquela pessoa que lava o cabelo, deita e vai dormir. Poxa, cara, esse é um dos mitos mais conflitantes que tem, né? Eu acho que, de certa maneira, se puder evitar, melhor, né? Porque, assim, a gente vai escutar... eu já escutei de professores importantes, já escutei de gente que é referência, as mais variadas explicações para não dormir com o cabelo molhado. Especial que, aumenta a quantidade de fungo, outro porque a fronha fica umedecida e os micro-organismos que ficam no travesseiro e no couro cabeludo proliferam. Cara, na dúvida... mas eu dormi um dia com o cabelo molhado. Meu... Não, né? O professor dormir direto, ficando careca, todo dia. Em 78. Cara, em 78 a gente tava na praia e eu fui lavar o cabelo e depois acabou a energia, aí eu não consegui secar. Foi isso. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma paciente minha que ela usou um remédio que um cara prescreveu pra ela há 20 anos atrás por 2 dias e ela acredita no sentido de acreditar, porque ela realmente acredita que aqueles 2 dias estão impactando até hoje na saúde dela. Ô, louco. Mas o corpo já expeliu qualquer coisa que tivesse há muitos anos. Primeiro que aquilo ali não teria condições de causar, aquele tipo de remédio não teria condições de causar queda de cabelo, mas ela associou e absolutamente. Não, mente, né? 10 caras já falaram que ela né, para ela que não era aquilo, ela não acredita, ela continua acreditando. Ela foi procurar alguém que, poxa, eu pelo menos não falei não é. Aí tudo bem, né? Porque isso também faz... Eu tenho mestrado em psicologia e 2 formações em psicologia. Eu ia falar, você trabalha muito com a psicologia com a pessoa, né? Porque... Então, cara, muitas vezes você não pode desconstruir uma crença do paciente porque, você quer que ele acredite naquilo que você quer. Você tem que melhorar ele apesar da crença dele. E eu acho que esse também é um propósito do profissional da área da saúde. Eu não tenho por que ficar desmentindo ela. Já tentaram desmentir ela 10 vezes. Eu vou ser mais um. Cara, ela continua acreditando naquilo. Tem uma coisa que acontece muito na barbearia e é desconfortável para você falar. Às vezes o cara tá assim, é que eu quero fazer um penteado e tal, aí você vê que o cara já não tem mais volume de cabelo para fazer aquilo. Aí eu evito, pensando nesse lance da psicologia, e falo, mano, você tá ficando careca. Eu não falo isso nunca, porque isso mexe muito na autoestima do cara. Você detona a pessoa. E uma coisa que eu trabalho muito aqui é enaltecer a autoestima do meu cliente. Porque esse é o meu papel, não é só cortar o cabelo. Eu canso de falar isso. Quando o cara chega aqui, eu uso a técnica do... Então, que seu cabelo já tá fininho, acho que não vai dar. Tá. Aí quando o cara fala, mas você acha que eu tô ficando calvo? Eu falo, vale a pena procurar um dermatologista, né? Se você tá sentindo e tal. Então você tem todo um jeito pra falar com o cara, que basicamente você ia falar, mano, você tá ficando careca. Mas você não pode falar isso, né, cara? Porque às vezes você pode até causar uma coisa pior, um estresse no cara que vai, piorar a situação dele, né? Cara, você sabe que tem um cara que ele é um compositor de música. Não sei se esse cara é vivo. Eu sei que eu atendi ele naquela época que explodiram aquelas bandas tipo NX0. E ele era um dos compositores, cara. Ele chegou pra mim de boné e tal. Um cara bacana pra caramba. Eu quero ver por que meu cabelo tá diminuindo. Você está evoluindo para um quadro de perda capilar padrão masculino. Perda capilar padrão masculino é o jeito gentil de você falar calvície, né?
que está evoluindo para uma calvície. Ah, mas isso é calvície? Eu falei, é um começo de um quadro de calvície. Mas eu não tenho ninguém com calvície na minha família. Entra dentro daquela história da tua pergunta. Eu acho que é o boné. Eu falei, cara, o boné pode estar gravando o teu processo, dependendo do tipo de higiene que você tem. Mas tem cara que não quer acreditar. Né? E tem mulher que não quer acreditar. Então, às vezes, você não... Esse é um exercício que eu demorei muito para entender. Eu preciso, muitas vezes, tratar sem quebrar os paradigmas do cara. Você entende? As crenças dele. Então, vamos tratar. E não adianta. Tem coisas que você tem que falar... Até, cara, por exemplo... a gente fala isso em várias outras situações. Mas, por exemplo, o cara tá lá e tá namorando. Aí, se você vai e brinca com esse cara, que o grupo de amigos tem muito essas besteiras, né? Ah, você tá namorando e tal. O cara já nega na hora, assim, não, imagina, eu tô só saindo com ela. Tô conhecendo. E se você chega pro cara e fala assim, pô, mas que legal, né? Você tá namorando, pô, a menina é gente boa e tal. O cara já se abre, já vê uma situação diferente, de repente tem um relacionamento melhor até com a pessoa. É muito louco isso, né? Porque o ser humano tem isso, né, cara? Exatamente isso. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Principalmente a gente que tem voz ativa em internet, tudo, precisa tomar cuidado. O povo magoa. Magoa. O povo magoa. Melindrado, minha mãe ia falar, mas enfim. Cara, tem mais alguma coisa pra falar? Alguma dúvida, Bruno? Tem alguma dúvida, Kilder? Kilder, e aí, meu? Você ficou muito quieto aí, velho. Cara, eu vou... Então, eu só dar uma passada aqui pra ver se tem alguma coisa a mais, mas tem um cara perguntando se a máquina QMEI é boa. É boa, cara, eu gosto. Eu acho que tem uma dúvida. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho 19 anos. Até que idade eu posso ter certeza se, sei lá, os pelos da minha barba estão crescendo de forma natural ou se eu realmente tenho alguma falha, alguma coisa do tipo? Porque nessa parte aqui de baixo da minha barba tem muito pelo, eles são muito cheios. E aqui em cima não, aqui em cima tem muitas falhas. Kilder, eu vou falar sobre a minha experiência, cara. Eu, até os meus 26, 27 anos, eu tinha o cavanhaque. Só. Cara, tinha uma coisa aqui que eu não chamava de barba, você entendeu? Então, assim, não tem um tempo muito certo, mas provavelmente próximo aos 30 anos, isso vai estabilizar se você não fizer nada. Que é diferente daquilo que a gente estava falando agora há pouco, aquele garoto de 24 anos que perguntou ali. As ações que você pode fazer para, quem sabe, potencializar o crescimento da tua barba já podem ser iniciadas. Tá? Então, começa a usar fator de crescimento, já dá uma ajuda. Já começa a trabalhar com isso. Entendi. Tá certo? Certo. Obrigado. De nada. Cara, eu acho que é isso, né? Uma aula. Cara, Ademir, eu não tenho nem palavra para te agradecer. Eu que agradeço o convite. O público aí, todo aí, os 60 e poucos mil lá, vão curtir bastante esse vídeo e usufruir para entender melhor. Bom, obrigado. Eu que agradeço. Quando precisar da gente também, pode contar com a gente, com certeza. Você já sabe disso, eu não precisava nem falar, né? Sei disso. E você quer falar alguma coisa? Pessoal que quer te achar nas redes, pode te procurar onde? Cara, hoje a principal rede que a gente tem é o Instagram, né? Então tá no DR de doutor, DR Ademir C Leite JR. A gente vai deixar o link na descrição aqui. E assim, a gente tenho trabalhado bastante, tenho feito bastante vídeo, tenho um ritmo de postagem legal. Eu comecei um projeto agora chamado Comunidade Saúde Capilar, que é para o leigo, não é para o profissional. Eu trabalho muito com educação profissional, agora eu tenho tentado trabalhar um pouquinho todas essas mudanças de paradigmas que a gente falou agora para o leigo, mas com aquela possibilidade de estender, muitas vezes, aquilo que é o meu trabalho para outras pessoas. Então, assim, a pessoa ela está tratando com outro profissional, mas ela quer ter outras informações além daquelas que o profissional tem. Cara, segue o tratamento com o profissional, vai usar os remédios, suplementos, shampoos, qualquer coisa que ela for usar, eu vou entregar para ela alimentação, como ela tem que lavar, como ela tem que cuidar, como ela tem que trabalhar o nível de estresse, né? Quais os exames que ela tem que estar atenta e fazer periodicamente. Então, chama Comunidade de Saúde Capilar. Tem um link que a gente tá pedindo para o pessoal se cadastrar. A gente tem feito lives semanais de terça-feira, em torno de 8h30 da noite. Depois já me manda, a gente põe também na descrição. Mando para vocês. Mas o Instagram é meu canal de comunicação maior com a galera, né? Tem sido muito legal. Ontem mesmo eu gravei um vídeo falando sobre compostos bioativos, que são os componentes das plantas que têm efeito medicamentoso e dos alimentos. É muito legal. A gente tenta diversificar porque é uma coisa legal e como a gente percebeu, né?
é assunto que não acaba mais. Não, teria mais 3 horas aqui de vídeo. Tricologia. Se a gente fosse pegar, acho que a gente pode até marcar pra frente uma outra sessão, fazer um outro de assuntos específicos, até falando mais de barba e tudo que o pessoal procura muito. Cara, mas eu quero agradecer demais. Foi muito legal bater papo com vocês. Porra, o ambiente é legal pra caramba. Sei que não dá pra pôr aquele rockão no fundo, aquele folk bacana no fundo. É verdade, agora mas não eu acho que Mas eu acho legal pra caramba, gente. Muito valeu mesmo. Valeu pelo convite. Obrigado, Ademir. Se você quiser mais informação, então vai aqui na descrição, tem os links lá do Dr. Ademir. Se você tá com problema, tá com queda de cabelo, queda de barba, procura ele também, vai lá no consultório dele, vai lá fazer uma consulta com ele, que eu te garanto que o negócio é bom. Tá crescendo, até minha sobrancelha, ó, tá ficando mais cheinha. Agradecer de novo o pessoal da TapStation. Obrigado aí, galera, pela força de sempre. Vou deixar aqui também o Instagram deles depois pra vocês. E agradecer a galera da Os Calabres, que a gente vai agora jantar. E me nota aqui, Monster. Monster, por favor, né? Já demorou já isso daí. Certo? Gente, obrigado. Valeu, Kilder. Valeu, Bruno. Valeu, gente. Ademir. Valeu. Tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu.